Olá, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Irmãos, apesar de todo esse momento tão difícil, né, pelo qual estamos passando, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, por conta desta pandemia, mas mesmo assim eu sou grata ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele tem a sua vida, a minha vida na palma da sua mão. E por isso nós somos gratos. As misericórdias do Senhor já se renovaram nesta manhã sobre as nossas vidas. E isso é motivo para sermos gratos, para confiarmos no nosso Deus, para sabermos que tudo que diz respeito à nossa vida está sob os cuidados do Senhor. E por isso nós descansamos nele. E por isso nós não deixamos de estudar a sua palavra, nós não deixamos de lado o nosso compromisso com o Senhor neste curso de discipulado. E hoje nós daremos continuidade com a aula referente à lição de número 11, chamados para ser Igreja de Cristo. Para tanto, eu já peço aos irmãos que tenham em mãos a sua lição, porque vai ajudar muito no decorrer da aula. Você, como eu sempre oriento em sala de aula, em casa, tenha a sua lição, junto com sua Bíblia, vá lendo todos os tópicos, abra a Bíblia naqueles versículos determinados aqui na lição, e aí o Espírito Santo, que é o nosso sublime mestre, ele vai te ensinando, ele vai te revelando as verdades espirituais que o Senhor tem para te revelar. Vamos fazer uma oração antes de iniciarmos. Bendito Deus, amado Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de mais uma vez, ó Pai, nos quedarmos diante de tua palavra para aprendermos de ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abre o nosso entendimento espiritual. Fala aos nossos corações, ó Deus. Nos ensina conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Bem, como eu já pedi, tenham em mãos a sua lição. Ser e fazer discípulo é a lição da Edi Adalpe, neste ano de 2020, e a lição que vamos estudar encontra-se na página 23, chamado para ser Igreja de Cristo. O texto base da nossa lição encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observem que Jesus diz: Pois também te digo que tu, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta, se Jesus tivesse dito, se a tradução fosse essa, então Jesus estaria se referindo a Pedro. Pois te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, não. Jesus diz: Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta, que sou eu, esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos irmãos, é importante nós atentarmos para um ponto. A igreja de Deus não é algo novo. Não. Deus sempre teve um só povo, uma só família, uma só igreja. Israel era o povo de Deus na antiga dispensação. Israel foi a igreja de Deus por ser uma nação chamada dentre outras nações, para ser um povo servo de Deus. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego,
A palavra congregação, que se referia a Israel, foi traduzida para eclesia. A pronúncia é esta, eclesia, ou igreja, que significa uma assembleia ou um grupo de pessoas chamadas para fora do mundo. Percebem a semelhança em relação a Israel? Na antiga dispensação, Israel foi chamada para fora das nações como povo escolhido para servir a Deus. Hoje, a igreja ela é chamada para fora do mundo como povo escolhido para servir a Deus. A igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo. Nós podemos confirmar isso no Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 14 ao 18. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Jesus aqui está se referindo aos discípulos, está se referindo à igreja. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Esse texto confirma a afirmação que fizemos de que a igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo. A palavra igreja também significa todos os crentes de uma comunidade, significa os crentes de uma determinada congregação e o corpo de Cristo em todo o mundo. Eu trouxe esse globo aqui com o propósito de que vocês fixem bem. A igreja de Cristo, ela é composta, ela é o corpo de Cristo existente em todo o mundo. Ela é universal. Universal, no sentido de todo o mundo. A missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura e de igual modo ensiná-lo. Como também é missão da igreja ser o lar espiritual aqui na terra dos que estão a caminho da glória. Para fazer parte da igreja do Senhor, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, passar pela lavagem regeneradora do Espírito. E como igreja do Senhor, devemos obedecê-lo e cumprir as duas ordenanças que ele deixou para a sua igreja. Já dissemos isso, já estudamos inclusive na aula passada. Quais foram as duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja? O batismo em águas e a ceia do Senhor. A igreja é um corpo e Jesus é o cabeça desse corpo. Ele, Jesus, única e exclusivamente, é o Salvador da igreja, é a fonte de vida da igreja. Jesus é o fundamento, Jesus é o edificador, ele é o dono e ele é o protetor da igreja. Não há outro. Jesus é o único fundamento sobre o qual a igreja está edificada. Isso porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Jesus foi o único que morreu pela igreja. Jesus é o único que vive para a igreja. Ele é quem governa a igreja, intercede pela igreja. E o melhor de tudo, ele voltará
para buscar a igreja. Meus queridos, essa lição, quando fala do chamado para ser igreja de Cristo, é algo tão profundo, tão sério, é algo indizivelmente maravilhoso. Por quê? É ser chamado para fazer parte de algo que Jesus ama com amor eterno, com amor perseverante, sacrificial e santificador. E Jesus está preparando a igreja para apresentá-la a si mesmo como uma noiva pura, santa e gloriosa. Veja bem, é muito lindo isso. A igreja é descrita como noiva. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos essas descrições. A igreja é descrita como noiva, como vinha, como rebanho, família, herança. A igreja é descrita como a menina dos olhos de Deus. A igreja é bela, porque nela está a glória de Deus. No livro de Cantares, capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: Quem és tu que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Quem és tu que aparece como a alva do dia? A alva do dia é a alvorada, é aquele momento em que surge a primeira luminosidade do dia. A igreja é comparada a este momento. A igreja é como a alva do dia, a alvorada, a primeira claridade. E como a alva, ela irrompe no meio das trevas. A igreja foi chamada das trevas para a luz. Onde a igreja está, as trevas não prevalecem. Porque assim como a alva, a igreja traz refrigério. A noite pode ter sido escura, pode ter sido solitária, pode ter sido uma noite opressiva. Mas amanhã sempre traz uma brisa refrescante. Amanhã é sempre um tempo de entusiasmo, de recomeço, de alegria. É pela manhã que Deus renova as suas misericórdias. A promessa é que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A igreja é como a alvorada. Ela traz luz na noite escura do sofrimento e do pecado. Ela proclama a possibilidade de um novo recomeço. A igreja é como um bálsamo do céu neste mundo doente, neste mundo que está apodrecido pelo pecado. A igreja neste mundo é um instrumento de consolo, de alívio, de esperança. Onde quer que reine o desespero das trevas, a igreja aparece como a luz da manhã e abre as portas para um novo dia. Esta é a igreja do Senhor. Irmãos, em breve nós estaremos com o Senhor no céu, porque não há dúvida que Jesus vem buscar a sua igreja. E lá não haverá trevas, lá não haverá noite, lá nós vamos refletir a glória do Senhor, porque Jesus é a lâmpada que brilhará eternamente sobre nós. Toda a eternidade será como um dia pleno e perfeito. E é esta eternidade que está preparada para mim e para você, que somos
igreja do Senhor. O plano de Deus é que depois de salvos, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso está registrado na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 3. 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Há essa preocupação na Assembleia de Deus em Abreu e Lima, de que os seus membros sejam alimentados da genuína palavra de Deus. Isto porque, irmãos, a sã doutrina é uma bênção para a igreja, mas a falsa doutrina é terrível, porque ela corrompe, ela ilude as pessoas e mata e destrói, espiritualmente falando. Vários textos da Bíblia falam da importância da doutrina para a igreja do Senhor. Infelizmente, muitos dizem que não estão interessados em doutrina, só no amor, que doutrina só divide, que vamos simplesmente amar uns aos outros. Mas, irmãos, se a base da nossa vida não for a verdade bíblica, a doutrina bíblica, é o mesmo que construir uma casa sobre a areia. As doutrinas bíblicas, elas são divinas, elas são imutáveis, é a palavra de Deus, não muda, e são universais. E a doutrina dá origem aos bons e santos costumes. Ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo produz em nós uma mudança de coração, de mente e de opinião. Mas é pela palavra de Deus que nós seguimos no caminho da santificação, que é uma separação do pecado, tendo uma vida exclusiva para Deus, dedicada às coisas de Deus, as quais refletem diretamente no nosso dia a dia cotidiano, em tudo que faz parte da nossa vida. Para poder dar andamento nesse raciocínio da importância da doutrina, vamos ler esses versículos, apenas dois. 1 Coríntios 15, 33 e 34. Diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha nossa. Irmãos, as más conversações, as más atitudes corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo nos ensina, neste texto que lemos, que na medida em que estamos nos detendo no caminho da nossa vida, com aqueles que, infelizmente, ainda não possuem o conhecimento da verdade de Deus, gradativamente nós vamos flexionando os nossos padrões, a nossa conduta acerca de tudo que temos aprendido de Deus. No Salmo de número 1, o verso 1, você pode ver em sua Bíblia, o salmista nos diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que coisa séria. Mais do que nunca, é preciso que nós, crentes em Jesus, estejamos alertas sobre as más conversações que têm como objetivo destruir os bons costumes. São palavras de desapreço ao irmão, são insinuações maldosas, críticas ao trabalho da igreja,
sugestões de tornar mais flexíveis padrões cristãos que são claramente ensinados na Bíblia. Enfim, nós nunca devemos idealizar o ambiente cristão conforme os nossos padrões, porque o padrão humano é falho, o padrão humano é limitado, é tendencioso. Precisamos sim moldar a nossa vida ao que Cristo quer para a igreja. 1 Timóteo 2, versículos 9 e 10, diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Meus irmãos, nesse texto ficou muito claro que o apóstolo Paulo diz que a beleza da mulher cristã é encontrada em seu caráter piedoso e em seu amor por Jesus Cristo. E isso é demonstrado em suas obras e também na forma de vestir, porque a forma de vestir é honesta, com pudor e com modéstia. Paulo nos ensina um princípio que, na verdade, serve para todos, não apenas para as mulheres. O texto deixa claro que não devemos nos vestir para impressionar ou para nos exibir. Outro ponto importante é que a nossa conduta cristã, ela está baseada diretamente no conhecimento que temos de Deus através da sua palavra, como também na gratidão a Jesus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós, crentes em Jesus, Igreja do Senhor, que vamos nos assentar com Ele nas regiões celestiais, devemos lembrar de que a honra de Cristo está envolvida em cada aspecto do nosso viver diário. A palavra de Deus é muito clara quando diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A igreja de Cristo, ela não pode ser confundida com o mundo. Nós somos igreja do Senhor, temos que fazer diferença. Nós somos luz em um mundo de trevas. Quando se fala em igreja, infelizmente, nós vemos que muitas pessoas hoje tentam, além de quererem flexibilizar as doutrinas, elas também tentam unir as religiões, mas isso não é bíblico, não é. O ecumenismo, que é essa junção, essa união, oferece uma doutrina que, na verdade, é uma doutrina que não serve, porque não é uma doutrina bíblica absoluta, é uma doutrina diluída, criando uma falsa unidade. A unidade da igreja é bíblica. Agora, para que haja unidade, é preciso que a base seja um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. E isso é claro e evidente na declaração que Paulo fez quando escreveu a carta à igreja em Éfeso. Efésios, capítulo 4, dos versículos 4 ao 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mas que todos são esses? Todos que têm o mesmo Espírito,
que têm o mesmo Senhor, que têm a mesma fé, que têm o mesmo batismo e que têm como Pai Deus. Na igreja do Senhor existe unidade, mas unidade com fora do padrão bíblico não é unidade, não é mistura. A palavra independente e suas variantes não são vistas na Bíblia como se referindo à igreja do Senhor. Não, pelo contrário, como igreja do Senhor, nós dependemos uns dos outros e todos nós dependemos de Jesus. O que algumas pessoas chamam de independência, que pode-se verificar esse aspecto nos desigrejados, é na verdade dar voz a um grupo de indivíduos indisciplinados. Quando a Bíblia refere-se à igreja primitiva, à igreja do tempo dos apóstolos, é sempre da seguinte forma: eles se reuniram, eles sofreram juntos, eles congregaram juntos, eles cantaram juntos, eles foram formados juntos, eles ficaram juntos, eles plantaram juntos, eles glorificaram juntos. Igreja do Senhor é comunhão, é unidade, é união. Enfim, irmãos, no outro lado do Jordão, o nosso fiel Salvador nos aguarda. Ele nunca permitirá que a sua igreja seja destruída. Ele nunca permitirá. Jesus nos ama e Ele nos levará para que estejamos para sempre onde Ele está. Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima e se mostrará como um amigo mais chegado do que um irmão. Todos os erros serão corrigidos, todas as injustiças serão julgadas, todas as críticas passarão, todo o mal ficará fora do céu e ali só haverá o bem. Teremos comunhão com os santos de todas as épocas, em absoluta perfeição. Ali não haverá denominações, divisões, discordâncias, mal-entendidos, argumentos teológicos, ignorância. Não. Não haverá diferenças entre os santos. Seremos um, assim como Cristo é com o Pai e o Pai com Ele. Haverá uma unidade completa, perfeita e visível. Mas, meus queridos, tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Oremos. Bendito Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse momento de estudo, por esse momento, Pai, onde nos quedamos diante de Tua palavra para aprendermos de Ti. Ó Deus bendito, que esses ensinamentos vindos de Tua parte, Senhor, faça morada em nossos pensamentos, em nossa mente, em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a vivermos no nosso cotidiano, Pai, como verdadeiros membros da Tua igreja. Nos capacita, Senhor, a sermos como o Senhor quer. Sê conosco, ó Pai. Em nome de Jesus nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus os abençoe. E até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.